Olá pessoas, sejam bem-vindas à última aula do curso Física mais Matemática. Logo a partir dessa não haverá mais nenhuma outra, então não vou mais estar incomodando vocês com lições sobre Física e Matemática, certo? Essa última aula nós vamos trabalhar ainda um aspecto interessante que é o cálculo de vértices de funções do segundo grau e por consequência as aplicações desse cálculo de vértices na nossa equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Nesse sentido, iremos recapitular o que vimos rapidamente sobre uma função do segundo grau. Lembrando que uma função do segundo grau ela era expressa na forma ax² mais bx mais c. Ela era uma aplicação de um domínio real e um contradomínio também real. Nós conseguimos obter este gráfico, a concavidade para cima quando A fosse positivo, este gráfico, a concavidade para baixo quando A fosse negativo. Certo? O que vemos é que uma aplicação importante dessa função do segundo grau era o movimento retilíneo uniformemente variado, um movimento com aceleração constante que tinha como equação principal também uma equação do segundo grau, só que o seu domínio, como o tempo somente era positivo, seu domínio são os reais positivos. E assim, o que faremos nessa aula é descobrir o que significa e como se calcula o vértice de uma função do segundo grau. Por definição, o vértice de uma função do segundo grau, ele representa o ponto de mínimo, quando A é positivo, ou o ponto de máximo, quando A é negativo, de uma função do segundo grau. Graficamente, fica bem fácil de analisar isso. Basta notarmos que quando A é positivo, essa função ela vai possuir um valor aqui que é um valor mínimo. Então, esse valor mínimo ele vai ser o vértice dessa função. E quando o nosso A ele é negativo, e nós sabemos que essa concavidade ela vai ser para baixo, este valor aqui, essa função ela vai possuir um valor máximo, e esse ponto também chamaremos de vértice da nossa função. O que farei agora é mostrar uma maneira de se obter essas coordenadas do nosso vértice, neste caso aqui, do ponto mínimo que essa função vai assumir. Aqui fica fácil perceber que x1 é uma raiz dessa função, x2 é uma outra raiz. A coordenada x do nosso vértice ela vai estar localizada justamente na posição central, ou seja, no meio entre a primeira raiz ou o primeiro zero da nossa função e o segundo zero da nossa função. Ou seja, x do vértice será igual a x1 mais x2 dividido por 2. Lembrando do método da soma e produto, nós sabemos que a soma de x1 e mais x2 é igual a menos b sobre a. Ou ainda dividido por 2, isso daqui nos daria menos b sobre 2a. Logo, a coordenada xv do vértice é dada por menos b sobre 2a. E assim, feito isso, descoberto que o valor do x do vértice, que é o valor que está entre a primeira zero da função e o segundo zero da função, ele é dado por menos b sobre 2a. Para descobrirmos o valor do y do vértice, devemos somente analisar que a correspondência entre esses dois valores existe, e ela é dada pela expressão geral f de x é igual a ax² mais bx mais c. Ou seja, se substituíssemos o valor do x do vértice nessa expressão, obteríamos consequentemente o valor de y do vértice ou de f de x do vértice. E então, substituindo esse valor na expressão geral, nós teríamos que y do vértice é igual a ax do vértice ao quadrado mais bx do vértice mais c. Realizando algumas operações matemáticas elementares expressas aqui, nós chegaríamos que o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. E assim teríamos que as coordenadas do nosso vértice seriam dadas por menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. E essas coordenadas elas expressariam diretamente quais são os valores desse vértice aqui. Ou seja,
quais são os valores em que nós temos o nosso ponto mínimo para a nossa função do segundo grau. Feito isso, aplicaremos essa ideia de cálculos de vértice de uma função do segundo grau a um problema de lançamento vertical. Uma pedra é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 3 metros por segundo. Logo, velocidade inicial 3 metros por segundo e de uma altura de 2 metros, ou seja, S0 é igual a 2 metros. Admitindo que o movimento aconteça sem a resistência do ar e sob a ação da gravidade, que é igual a 10, ou ainda a nossa aceleração, determine em qual instante de tempo ela atingirá sua altura máxima, como também que altura é essa. Ou ainda, se nós notarmos, como acabamos de dizer, a posição inicial é 2 metros, a velocidade inicial é 3 metros por segundo e a aceleração é negativa de menos 10 metros por segundo, se nós percebermos o gráfico dessa função, substituindo esses valores na expressão geral, assim como fizemos anteriormente, este valor aqui por 2, este valor aqui por 3, este valor aqui por menos 10 e dividindo por 2 temos a resposta menos 5, se nós observarmos, a nossa equação ela teria como gráfico esta seguinte parábola, com concavidade para baixo, pois é uma função com A negativo. O que podemos perceber de antemão é que esses valores aqui, para tempo negativo, eles estão fora do nosso domínio. Logo, eles são valores que não iremos trabalhar. Deste modo, a única parte que sobra da nossa função é essa parte aqui em destaque, que eu acabei de fazer ela novamente aqui. Com isso, o que devemos perceber é que tanto o ponto mais alto como o instante de tempo que o móvel demorou para atingi-lo serão dados pelas coordenadas do vértice. Ou seja, nós estamos lançando um objeto, uma pedra que é lançada para cima, certo? Ela iria assumir um comportamento e depois dela atingir esse ponto ela começa a cair. O que nós queremos descobrir é qual que é esse ponto aqui que ela vai atingir. Esse é um ponto que é o ponto mais alto, ou seja, uma coordenada do vértice. Então, para descobrirmos qual que é a altura maior que ela pode atingir e também qual que é o tempo que ela vai atingir essa altura, basta que calculemos as coordenadas do vértice. Ou seja, o tempo que ela vai atingir essa coordenada do vértice, que é dado por menos b sobre 2a, e a posição que ela vai atingir essa coordenada do vértice, que é dado por menos delta sobre 4a. Deste modo, novamente, só devemos analisar que essa função S de t é igual a 2t mais 3t menos 5t ao quadrado, ela nos fornece como valores a igual a menos 5, b igual a 3 e c igual a 2. E assim, para descobrirmos o valor das coordenadas do vértice, no caso, lembre, x do vértice era igual a menos b sobre 2a. Neste caso, quando estamos calculando x, o que estamos calculando é o tempo do vértice, ou seja, qual é o tempo que ela demora para chegar a essa altura, ou ainda, tempo do vértice é igual a menos b, lembrando que b vale 3, sobre 2a, lembrando que a vale menos 5. Ou seja, menos 3 dividido por menos 10, ou ainda 0,3 segundos. Então, o nosso objeto, que ele é lançado, ele demora um tempo de 0,3 segundos para atingir a altura máxima dele. Do mesmo modo, é fácil vermos que devemos agora, para achar qual que é essa altura máxima que ele vai atingir, ou seja, a coordenada que anteriormente chamamos de y do vértice, e agora começaremos a chamar de x do vértice, ou ainda s do vértice, ela seria dada por menos delta sobre 4a. Delta é b ao quadrado menos 4ac, ou seja, calculando, delta seria 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 5 vezes c, que vale 2. 4 vezes menos 5 embaixo. Então, 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 5, 20. Vezes 2, 40. Menos com menos mais.
ou seja, 40. Aqui teríamos 4 vezes 5, 20, ou seja, menos 20. Lembrando que ainda temos aqui, que eu quase esqueci de colocar, um sinal de negativo, que ele deve ser colocado em toda a nossa expressão. Assim temos que menos 49 sobre menos 20 é a altura máxima que esse cara vai atingir. Ou ainda 49 sobre 20, que tem como resposta 2,45 metros. Assim, conseguimos calcular qual que é a maior altura que um objeto vai atingir quando lançamos ele sobre a situação de aceleração constante, ou qual é o tempo que ele vai demorar para atingir aquela posição, somente calculando as coordenadas do vértice da nossa função do segundo grau. Outra maneira de obtermos isso é uma maneira um pouco mais física, uma análise física um pouco mais cuidadosa, que é a seguinte: quando um objeto ele está em lançamento, perceba que a aceleração ela é constante, ela sempre está para baixo. Esse objeto ele vai possuir uma velocidade e essa velocidade ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo até quando chegamos nesse ponto aqui, essa velocidade que era para cima, no caso a velocidade somente analisando o eixo y, ela passa a ser nula e depois ela volta, só que ela volta com o nosso sentido sendo para baixo. Ou seja, o que estou querendo dizer com isso é que no ponto mais alto de uma trajetória, a velocidade vertical, ou seja, a velocidade no eixo y, ela é nula. Com isso, basta analisarmos que essa função aqui, obtida por nós, que é a mesma função já de outros exercícios, ela nos permite calcularmos a equação da velocidade, que era dada por V0 mais AT. Só basta notarmos que a velocidade inicial é 3, pois esse valor aqui representa a velocidade inicial, e a nossa aceleração é a própria aceleração da gravidade. Assim, para descobrirmos o tempo que ele demora para atingir a altura máxima, devemos dizer que a velocidade final neste tempo será nula, pois neste ponto a velocidade vertical é nula, ou seja, essa velocidade é igual a zero. E assim teríamos 3 menos 10t, ou ainda menos 3 igual a menos 10t, ou seja, multiplicando por menos 1 dos dois lados, teríamos que t é igual a 3 sobre 10, ou seja, 0,3 segundos, assim como obtido calculando esse valor de tempo do vértice, ou seja, o tempo que demora para chegar na maior altitude, a partir do cálculo das coordenadas do vértice. Foi calculado qual que é o tempo para ele atingir a altura máxima, a partir da concepção que a velocidade vertical nessa altura máxima ela é nula, porque depois ela começa a ser orientada para baixo. Para calcularmos qual que é essa posição, ou seja, qual que é essa altura aqui, nós devemos basicamente substituir na nossa expressão original o tempo que ele demora, ou seja, o tempo que ele demora para atingir a altura máxima. Ou seja, a altura máxima ela vai ser obtida quando o nosso tempo na trajetória for de 0,3 segundos. Ou ainda, teríamos 2 mais 3 vezes 0,3, substituindo t por 0,3, menos 5 vezes 0,3 ao quadrado. Realizando a operação, teríamos que 2 mais 0,9, pois 3 vezes 0,3 é 0,9, menos 5 vezes 0,3 ao quadrado, que é 0,09. Ou ainda, teríamos que a nossa altura máxima seria 2 mais 0,9 menos 0,45, ou seja, 2,45 metros, o mesmo resultado que obtivemos através do cálculo direto das coordenadas do vértice da nossa parábola. E com isso, encerramos o curso Física mais Matemática. Após 5 semanas de trabalho árduo, gostaria de agradecer a participação de vocês.
ao tempo que vocês despenderam realizando essas atividades. Sei que não foi fácil, alguns conhecimentos às vezes podem parecer um pouco diferentes pela forma proposital com que eles foram abordados, pois eu queria introduzir aqui nesse curso uma forma mais formal, que é que vai ser apresentada para vocês no nível de graduação, num futuro talvez não tão distante para muitos. Nós sabemos, estamos cientes que essa linguagem física e matemática, ela é uma linguagem por muitos indigesta. Logo, nós tentamos realizar um ensino de forma interdisciplinar, ou seja, que trabalha simultaneamente as duas áreas para tentar descomplicar isso um pouco na cabeça de vocês. Espero realmente ter contribuído com a formação profissional e a formação estudantil de vocês, reforçando esses tópicos que aqui foram abordados. Agradeço novamente, qualquer dúvida estarei à disposição. Nós vamos continuar nos falando, se for o desejo de vocês. Vocês têm o meu e-mail. E é isso. Até a próxima e nos vemos talvez na UFSC ou em qualquer universidade por aí. Abraço.